Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Você viu aí no clipe, né, os jogos, roletas, loterias, combinações simples e permutações circulares. Então você viu aí que são dois temas hoje, tá certo? Os dois representam problemas típicos de contagem. E é isso que você precisa aprender, a resolver cada um desses dois problemas típicos. Vamos começar então com o problema típico das combinações simples. Bom, vamos começar com um exemplo simples, né? Eu vou começar com 3 barras dessas de cereais que eu tenho aqui nesse pote, tá? Vamos pegar 3 barras e eu quero que você suponha o seguinte. Supõe que eu quero presentear os meus 2 amigos aqui, o João e o Maurício, cada um deles com uma barra de cereal. Tá legal? Uma barra de cereal entre essas 3 que eu tenho aqui na mesa. Tá certo? De quantas maneiras isso pode ser feito? Ora, muito simples, né? Primeiro eu vou presentear o João. Quantas escolhas eu tenho para a barra que eu vou entregar ao João? Ah, estão aqui, são 3, não são? Então eu escolho uma delas. Tinha 3 opções, escolhi uma. Depois que eu já escolhi a barra de cereal que eu vou entregar ao João, quantas maneiras eu tenho para entregar uma barra de cereais para o Maurício? É claro, 2. Já entreguei uma, sobraram 2. Escolho uma dessas 2, entrego para o Maurício. Tudo bem? Total de maneiras de presentear meus 2 amigos, 3 vezes 2, 6. Tranquilo? É isso. Agora vamos supor que a situação é um pouquinho diferente. Tá legal? Vamos supor que eu quero, de novo, eu tenho as 3 barras de cereais e eu quero dar um presente, mas agora só pro João. Eu quero dar de presente 2 barras de cereais pro João. Aí você vai dizer, Luciano, é o mesmo problema, porque das 3 você tem que pegar 2, não é? Não é o mesmo problema, porque agora as 2 barras vão para a mesma pessoa. Repara, antes eu escolhia uma barra para o João, por exemplo, posso ter escolhido a azul, tá certo? A próxima que eu vou escolher já vai para o Maurício, podia ser essa aqui amarela, tudo bem? Isso é diferente de fazer a amarela para o João e a azul para o Maurício. Não é diferente? Claro. Agora que eu só quero entregar as 2 para o João, repara, essas 2 maneiras anteriores se transformam numa só. Por quê? Porque agora tanto faz eu entregar a amarela primeiro para o João e depois a azul também para o João, do que fazer a azul primeiro para o João e depois a amarela também para o João. Certo? É a mesma coisa. Então, cada 2 maneiras de resolver o problema anterior se convertem em uma maneira de resolver um novo problema. Certo? Assim, se eu quero escolher das 3 barras 2 para entregar a uma única pessoa, o número de maneiras é o quê? 6, que é a resposta do problema anterior, dividido por 2, porque cada 2 de antes são uma maneira agora. Resposta final, 3. Certo? Ah, mas agora eu estou pensando uma coisa. Esse negócio de ficar empurrando a barra para cá, empurrando para lá, eu me dei conta do seguinte. Cada vez que eu escolho 2 barras para entregar para o João, eu fico só com uma na minha mão, né? Olha que curioso isso, né? Ah, claro, então era mais fácil resolver o problema pensando assim. Se eu vou entregar 2 barras para o João, vai sobrar uma na minha mão. Cada maneira de eu entregar 2 barras deixa uma barra na minha mão. De quantas maneiras eu posso ficar com uma barra na minha mão? São 3 barras, eu vou ficar com uma, 3 maneiras. Era mais fácil assim chegar na conclusão. Tudo bem? Tá certo. Este problema, apesar de simples, ele traz os fundamentos principais do que a gente vai estudar hoje, do primeiro tema de hoje, que são as combinações simples. Vamos complicar só mais um pouquinho agora. Tudo bem? Vamos supor agora que eu tenho 8 barras de cereais. Vou pegar mais algumas aqui, né? Pegar mais algumas. Quantas tem agora? 6. Vou pegar mais 2, tá? Mais 2. Pronto.
tem aqui 8 barras de cereais. E agora o problema é o seguinte, eu tenho essas barras de cereais em casa, eu vou sair para o trabalho de manhã e eu quero levar 3 dessas barras para o meu lanche. Tudo bem? A pergunta é de quantas maneiras isso pode ser feito. Se você prestar atenção no problema que a gente acabou de resolver, você vai perceber que talvez seja mais fácil primeiro contar errado, entre aspas, quer dizer, contar a mais, e depois contar as repetições. É isso que nós vamos fazer. Acompanha aí. 8 barras de cereais, tá certo? Eu quero escolher 3 para o meu lanche, tá bom? Quantas opções eu tenho para a primeira? 8, estão aqui as 8, tá certo? Das 8 eu escolho uma, tá? 8 maneiras de fazer isso. Depois que eu já escolhi a primeira barra que eu vou levar para o lanche, de quantas maneiras eu posso escolher a segunda barra que eu vou levar para o meu lanche? 7, porque sobraram 7. Escolho uma das 7, tá certo? Agora ainda tem que escolher a terceira. Quantas opções? Claro, né? 6. Das 6 eu escolho uma. Tá bom. Escolhi. De quantas maneiras eu posso fazer essas escolhas do jeito que eu falei para você? A primeira, a segunda e a terceira barra. Claro, é o produto. 8 vezes 7 vezes 6. Tudo bem? Agora, por exemplo, esta maneira aqui é uma maneira de eu escolher estas barras, laranja, roxa e amarela. Só que não é a única. Porque se em vez de escolher primeiro a laranja, eu escolho primeiro a roxa, se em vez de escolher a roxa em segundo, vai a laranja e depois a amarela, isso é o mesmo lanche para mim, tá certo? Porque eu tenho o mesmo grupo de 3 barras que eu vou levar. Então, qual é a pergunta agora? A pergunta é, quantas vezes eu repeti cada um dos meus possíveis lanches? Este aqui, quantas vezes ele foi repetido? Ora, pessoal, não são 3 objetos? E cada maneira que ele se repete, cada maneira que se repete não significa colocar esses 3 objetos em uma certa ordem? Isso tem nome, permutação, e a resposta é 3 fatorial. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. Não é isso? Portanto, total de maneiras de, das 8 barras, escolher 3. É 8 vezes 7 vezes 6, que é o número de escolhas ordenadas dessas 3 barras, também conhecido como arranjo, né? Dividido por quantas vezes cada maneira foi repetida, que é o quê? O número de formas de arrumar esses 3 objetos que foram escolhidos, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Faz essa conta aí. Qual a resposta? Você vê que 3 vezes 2 vezes 1 que está no denominador, né, corta com 6 de cima e fica 56. Portanto, há 56 lanches possíveis, ou 56 formas de escolher 3 barras do total de 8. Tá bom? Gente, esse problema é tão importante, tão fundamental, que é bom a gente aprender essa resposta para a gente poder rapidamente utilizar a resposta quando a gente precisar. Tá legal? Então vamos ver a notação. Essa aqui é a notação que a gente usa. Parênteses, tá certo? O 8 em cima e o 3 embaixo. O que significa isso? Número de maneiras de escolher 3 objetos de um total de 8. Tá legal? Como é que se calcula? Do jeito que nós aprendemos. 8 vezes 7 vezes 6, dividido pelo número de maneiras de arrumar os 3 objetos escolhidos, que é 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Vamos ver outras representações. Além daquele parênteses com 8 em cima e 3 embaixo, algumas pessoas preferem usar a letra C, porque elas chamam isso de combinação de 8, 3 a 3, tá certo? E a letra C ela pode vir seguida de um 8,3 embaixo, algumas pessoas usam assim, outras pessoas põem a letra C com 8 embaixo e 3 em cima. Aqui você tem que tomar cuidado, tá? Porque na notação dos parênteses é o contrário.
o 8 vai em cima e o 3 embaixo, tá legal? Então só fica atento, porque dependendo de que livro você estuda, vão usar uma notação ou outra. Nós vamos usar sempre a notação dos parênteses, tá bom? Então lembra, em cima é o total de objetos que você tem para escolher, e embaixo é quantos você quer escolher. Tá bom? Vamos ver exemplos então da utilização dessa notação e dos cálculos, tudo bem? Olha lá o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é aquela conta que nós já fizemos. E realmente, a conta que nós fizemos foi essa. 3 vezes 2, né, número de maneiras de escolher ordenadamente, dividido pelo número de repetições, que era 2, que também é 2 vezes 1. Por que eu escrevi desse jeito? Porque eu quero que você comece a prestar atenção na lei de formação. Vamos ver se você já pegou. Vamos fazer com calma um exemplo com números um pouco maiores. Agora o que nós temos é 21 escolhe 7, tá certo? Qual a maneira mais rápida de fazer essa conta? Bom, o que eu recomendo é o seguinte, põe logo o traço de fração e aí você escreve o 21 em cima e o 7 embaixo. É só copiar da anotação da combinação que está ali do lado esquerdo. Agora comece embaixo, porque é mais fácil. Embaixo você vai descendo. O 7 vai descendo de 1 em 1 até chegar no 1. Olha lá, 7, 6, 5, 4, até chegar no 1. Tá legal? Depois que você desceu com o 7, aí passa para o numerador e faz a mesma coisa com o 21. Vai descendo de 1 em 1 e multiplicando. 21 vezes 20, vezes 19 e assim por diante. E agora presta atenção, onde é que você vai parar em cima? Bom, você vai parar quando o número de fatores em cima for igual ao de baixo. Dá uma olhada. Embaixo tem 7 fatores, você vai fazendo, se você for fazendo um em cima do outro direitinho, você não vai ter como errar. Você vai chegar até o 15, tá legal? 7 fatores em cima, 7 fatores embaixo, acabou. Isso aí é o número de combinações de 21 objetos 7 a 7, que a gente pode falar também, eu prefiro falar 21 escolhe 7. Tudo bem? Tá aí uma boa continha para você se divertir mais tarde. Valeu? Vamos ver agora combinações complementares. Pessoal, nós já utilizamos isso, você nem percebeu. Porque no início da aula, a gente viu que de 3 objetos escolher 2, é mais fácil dos 3 escolher 1. Por quê? Porque se 2 vão entrar, são 3 no total. Se 2 vão entrar, 1 vai ficar de fora. Escolher os 2 que vão entrar é a mesma coisa que escolher 1 que vai ficar de fora. Às vezes é mais fácil escolher quem vai ficar de fora do que escolher quem vai entrar. Vamos ver um exemplo com números um pouco maiores. Imagina que você quisesse calcular o número de combinações de 15 objetos tomados 12 a 12, ou seja, 15 escolhe 12. Para fazer essa conta do jeito que eu acabei de te explicar, você teria 12 fatores em cima e 12 fatores embaixo, não é? Ia dar um certo trabalho. Mas se você observar que se de 15 objetos você escolhe 12, você na verdade também está escolhendo 3. Portanto, combinação de 15, 12 a 12, 15 escolhe 12 é igual a 15 escolhe 3. E essa conta fica apenas com 3 fatores em cima e 3 fatores embaixo. Olha lá, 15 vezes 14 vezes 13, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Né? Fazendo a continha, fica a resposta 455. Agora que a gente viu as combinações complementares, agora você já sabe fazer contas com combinações, vamos ver uma enquete que nós fizemos sobre loteria. Você já pensou quais seriam as chances de você ganhar na loteria? Né? Bom, a gente fez esse tipo de pergunta para as pessoas na rua. Dá uma olhada lá o que aconteceu. O senhor sabe qual que é a sua chance de ganhar na Mega Sena se jogar um cartão? A chance de você ganhar um cartão de 6 é na base de 1 por 50 milhões, não chega, é quase 51 milhões. Então eu vou te mostrar qual que é a tua chance de ganhar na Sena, tá? Você tem ideia de como faz isso?
Números complexos, né? Não. Eu já fiz isso, mas não me lembro. Vou te mostrar o resultado, então, para te dizer qual é a tua chance de ganhar na cena, tá? E a senhora sabe qual que é a chance de ganhar na Mega Sena? Não sei, não. É grande ou pequena? Ah, eu acredito que seja pequena, né? Mesmo assim, a senhora aposta toda semana. Sim, eu gosto de jogar. Vale a pena arriscar. Vale a pena. Que jogo que você fez aí? Mega Sena. Você joga toda semana? Não, não é pra mim, é pro meu pai. Ele joga toda semana? Joga. Você vem aqui fazer o jogo? Vem fazer o jogo. Ele já ganhou alguma vez? Não. Nunca? Nunca ganhou. Nem na quina, nem na quadra? Não, só tenta. Já gastou bastante dinheiro com isso? Gastou bastante. Você acha que vale a pena? Vale a pena tentar, né? Você sabe qual que é a probabilidade de se ganhar na Mega Sena? Não sei. Então deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Você sabe fazer esse cálculo aqui? E daí vai dar esse número aqui, ó, 50.063.860. Você tem a chance de ganhar na Mega Sena é em cada 50.063.860. É bastante. É difícil? Bem difícil. Você viu? Tem gente até que sabe, né? Tem um pessoal que realmente sabe, tem uma boa ideia das chances de ganhar na loteria. E é isso, quando você vai jogar, você tem que pelo menos saber, né, que chance você tem de ganhar ou não, para você tomar a decisão de jogar ou não. E repare que agora você pode, além de olhar as tabelas com as chances, você também já tem as ferramentas para calcular você mesmo estas chances de ganhar na loteria ou qualquer outro tipo de jogo como este. Vamos então resolver um exercício agora. Olha o enunciado. Dispondo de um baralho comum de 52 cartas, de quantos modos distintos podem ser distribuídas? Letra A, 5 cartas quaisquer. Bom, repara que ele já te disse que são 52 cartas, você nem precisa saber o que é um baralho, né? Mas tem outras em que você precisa. Então vamos lá, para ter certeza. Um baralho tem 4 naipes, cada naipe tem 13 cartas, né? Do Ás até o 10 são 10 cartas, mais as figuras, né? Valete, dama, rei. De cada naipe, 4 vezes 13 são as 52 cartas. Tudo bem? Você quer escolher 5 cartas quaisquer? Esse problema a gente já sabe resolver. Das 52 cartas, você quer escolher 5. De quantas maneiras isso pode ser feito? Ora, 52, escolhe 5, também conhecido como combinação de 52, 5 a 5. Você sabe fazer essa conta já, não sabe? 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 vezes 48. Por que tem 5 fatores em cima? Você já sabe, porque tem 5 fatores embaixo. Embaixo é o 5 fatorial, né? Produto de 5 até 1. E você vai colocar sempre o mesmo número de fatores em cima e embaixo. Mais uma boa continha para você se divertir. O resultado final será 2.598.960 maneiras de se escolher 5 cartas do total de 52 do baralho. Tudo bem? Mais um item deste mesmo problema. Dá uma olhada lá no enunciado. De quantas maneiras nós podemos escolher 5 cartas do mesmo naipe? Como é que você vai fazer isso? O mais natural é fazê-lo em 2 etapas, tá certo? Primeiro, você escolhe qual é o naipe. De quantas maneiras você pode escolher o naipe? 4 maneiras. São 4 naipes. Tudo bem? Escolhido o naipe, o que você tem que fazer agora? Escolher 5 cartas deste naipe. Bom, quantas cartas tem cada naipe? 13. Então, de quantas maneiras você pode escolher 5 cartas de um determinado naipe? Exatamente. 13, escolhe 5, que é isso que você tem que fazer. Das 13 cartas do naipe, escolher 5. Total de maneiras de fazer a escolha das 5 cartas do mesmo naipe. 4 maneiras para escolher o naipe, vezes 13, escolhe 5. Tudo bem? Como é que fica esta conta? Olha lá. 13 escolhe 5, você já sabe, né? 5 fatores em cima, 5 fatores embaixo, vai descendo, faz a conta, você vai achar o resultado, que é 1.287. Isso aí lembra que você tem que multiplicar por 4, tá certo? Então o total vai ser
4 vezes 1.287, que é igual a 5.148 maneiras. Bem menos, né? A restrição de serem todos do mesmo naipe diminui muito o número de possibilidades. Entendido? Letra C deste mesmo exercício. Vamos lá. Agora você quer escolher 5 cartas, das quais exatamente 3 são ases. Combinações complementares, né? Em vez de escolher 3, como de 4 você escolhe 3, sobra 1. É mais fácil escolher o que sobra. 4 escolhe 3. É a mesma coisa que 4 escolhe 1. E claro, não precisa nem de fórmula. Isso é igual a 4. Bom, você já escolheu os 3 ases. O que falta para você ter suas 5 cartas na mão? Faltam 2 cartas, tá legal? Quantas você precisa escolher agora? Isso mesmo, você precisa escolher 2. Agora, nenhuma dessas cartas pode ser outro as, porque você quer ter 3 ases, não mais nem menos de 3. Quantas cartas do baralho não são ases? As 52 menos 4, que são 48. Dessas 48, você precisa escolher 2. Resposta, 48, escolhe 2. Tudo bem? Total de maneiras de escolher. É o total de maneiras de escolher os ases, 4, multiplicado por 48, escolhe 2. Tudo bem? Como é que fica a conta? Fica lá, 48 vezes 47 dividido por 2 vezes 1, total 1.128 maneiras de escolher. Bom, o número total então é o quê? São as 4 maneiras de escolher 3 ases, multiplicado pelas 1.128 maneiras de escolher as outras 2 cartas. Fazendo a conta, você acha 4.512 maneiras de escolher. Entendido? Mais um, né? Se está entendendo bem, vamos fazer outro exercício para você praticar. Olha o enunciado aí. De quantas maneiras podemos formar uma comissão de 4 pessoas com pelo menos 2 mulheres, a partir de um grupo com 7 mulheres e 4 homens? Este é um enunciado muito importante. Importante por causa da expressão pelo menos. É muito importante você entender o que significa pelo menos em questões de contagem como esta. Não se esqueça, pelo menos significa perigo. É muito perigoso resolver um enunciado com a expressão pelo menos. Vamos ver por que é perigoso? Vamos tentar uma primeira solução. Muitas pessoas tentam fazer esse problema da seguinte maneira, por isso que é perigoso. Quer ver? Escolher primeiro as 2 mulheres. Porque, repara, você quer montar uma comissão com 4 pessoas, mas 2 têm que ser mulheres. E aí muita gente pensa, vou escolher logo as 2 mulheres, tá certo? Então, das 7 mulheres do grupo, eu tenho que escolher 2. De quantas maneiras isso pode ser feito? 7, escolhe 2, que dá 21. Não é assim? Depois de escolhidas as 2 mulheres, faltam 2 pessoas na comissão para formar 4. Essas 2 pessoas têm alguma restrição? Não, nenhuma. Pode ser homem ou mulher, não é? Então, beleza. Eram 11 pessoas. 2 já foram escolhidas, sobraram 9. E das 9, nós queremos escolher 2. Total, 9, escolhe 2 maneiras, ou seja, 9 vezes 8 sobre 2, resposta 36. Total de maneiras, 21 vezes 36, 756 maneiras. Pessoal, eu aposto que eu devo ter te enrolado aí, né? Porque muita gente pensa assim e acha que está certo. Infelizmente, não está. E vem cá, preciso bater um papo com você sobre isso. Às vezes você fica muito preocupado quando você erra. Tem aluno que às vezes erra e acha, eu não vou aprender, etc. Você precisa ser um pouco mais tolerante com os erros e, aliás, começar a aprender com eles. Este é um erro muito importante com o qual nós podemos aprender. Vamos lá, vamos ver. Eu vou usar algumas letras aqui que eu tenho em cima da mesa para a gente compreender melhor
por que essa solução não deu certo e como a gente vai fazer uma solução realmente correta. Tá legal? Vamos lá. Deixa eu arrumar espaço aqui, né? Depois a gente dá conta dessas barrinhas no final da aula, tá bom? Aqui nós temos 7 letras representando as mulheres. E aqui 4 letras representando os homens. Tudo bem? Repara como nós escolhemos. Nós escolhemos primeiro 2 mulheres e depois 2 outras pessoas quaisquer. Tudo bem? Vamos ver um exemplo de comissão. Uma comissão poderia ser essa aqui, ó. A Ana e a Beatriz, junto com o Maurício e o Ney. Tudo bem? Isso poderia ser uma comissão. Essa comissão foi contada realmente uma única vez. Porque só tem um jeito de escolher a Ana e a Beatriz, porque são as únicas 2 mulheres, e depois somente um jeito de escolher o Maurício e o Ney entre os homens que sobraram. O problema está em outro tipo de comissão. Se você formar uma comissão já com 3 mulheres, por exemplo, tem a Ana, a Beatriz e a Carolina, tá certo? E mais um homem, que é, por exemplo, o Ney. Agora, esta comissão, do jeito que nós contamos, ela foi repetida várias vezes. Quer ver? Porque ela apareceu uma vez, quando você escolheu. Você não escolhe 2 mulheres primeiro? Então você podia ter escolhido Ana e Beatriz. E entre as pessoas que sobraram, você escolhia Carolina e Ney. Essa é uma forma de escolher esta comissão. Outra forma de escolher é a seguinte. No início, quando você escolhe 2 mulheres, você podia perfeitamente ter escolhido Ana e Carolina. E depois, entre as pessoas que sobraram, também era possível ter escolhido Beatriz e Ney. Qual o problema? Você contou 2 vezes uma mesma comissão. Tá certo? Este é o erro. E veja, se você não tivesse analisado melhor sua solução para saber onde errou, você não teria aprendido esse conceito muito importante. Tá legal? Que quando você tem pelo menos, você tem que tomar cuidado. Tudo bem? Vamos agora resolver corretamente. Nós temos que separar em 3 casos, porque pelo menos 2 mulheres significa que podem ser 2 mulheres, então 2 homens, mas podem ser mais de 2 mulheres, ou seja, 3 mulheres, e nesse caso 1 homem apenas, ou 4 mulheres. Vamos fazer cada um desses casos separadamente, assim a gente não corre o risco de errar. Tá legal? Muito bem. Como é que a gente faz para escolher uma comissão que tenha 2 mulheres e 2 homens? Ora, das 7 mulheres, escolhemos 2, né? Combinação de 7, 2 a 2, ou 7 escolhe 2. E depois de escolhidas as 2 mulheres, de quantas maneiras podemos escolher 2 homens? Dos 4 homens, escolhemos 2, tá certo? Fica 7 escolhe 2 vezes 4 escolhe 2. Se forem 3 mulheres e 1 homem, o que você vai precisar fazer? Das 7 mulheres você escolhe 3 e multiplica por dos 4 homens escolher 1. E a última comissão, o último tipo seria 4 mulheres, que aí das 7 mulheres você escolhe 4. Tudo bem? Uma bela continha para você se divertir, né? Então aqui os valores para você. O resultado final é 301. Vamos estudar as permutações circulares. Pessoal, isso é um problema, que você vai ver que é brincadeira de criança, tá? O problema é o seguinte: de quantas maneiras N crianças podem brincar de roda, tá? Essa é a pergunta, tudo bem? Vamos fazer isso bem devagar, tá? Eu vou continuar usando as letrinhas aqui para vocês verem. Tá? Então vamos começar com simplicidade. Vamos começar com 2 crianças, tá bom? Você tem 2 crianças aqui. Como é que é essa história de criança brincando de roda, né? Então, 2 crianças, como é que elas vão brincar de roda? Fica uma de frente para a outra, né? E elas vão rodando, tá certo? De quantas maneiras podem 2 crianças ficarem uma de frente da outra para depois rodar? Só tem uma maneira, uma de frente para a outra, né? Quando roda, tá certo? Você perde essa noção de quem está na esquerda ou direita, ou, né? Uma de frente para a outra, tudo bem? Tá, então imagina que estão lá
as duas crianças A e B, Alice e Beatriz, tá legal? Brincando de roda. Aí chega uma outra criança para brincar. Ah, eu quero brincar também e tal, não sei o quê. De quantas maneiras uma terceira criança pode entrar nesta roda que tem duas crianças? É claro, duas maneiras, né? O Carlinhos chegou aqui, eu quero brincar com vocês e tal. Bom, ele pode entrar aqui, né? Desse lado ele vai dar a mão direita dele para a mão esquerda da Alice e a esquerda dele para a mão direita da Beatriz, mas ele também pode entrar do outro lado, ao contrário. São só duas maneiras de entrar. Cada uma delas vai dar origem a uma nova roda. Conclusão, 3 crianças podem brincar de roda de duas maneiras. Digamos que elas estão brincando lá, as 3 crianças, né? Olha lá, aí vai chegar outra criança para brincar. Cadê? Vai chegar o Daniel, né? Daniel resolveu brincar também. De quantas maneiras ele pode entrar? Agora são 3, né? Ele pode entrar aqui, entra Alice e o Carlinhos, ou aqui, ou aqui. Tá vendo os 3 espaços? Mas para cada uma dessas duas rodas, há 3 maneiras de uma quarta criança entrar. Dando origem a 2 vezes 3, 6 rodas com 4 crianças. Claro, o D pode entrar nessa roda de 3 maneiras. Mas se for esta outra roda, o D continua tendo 3 maneiras. 3 maneiras para cada uma das duas, total 6 maneiras de se formar uma roda com 4 crianças. Tudo bem? Você já está percebendo como é que vai continuar, não tá? Entrar uma quinta criança. De quantas maneiras ela pode entrar? É só contar os espaços que as outras deixam para a quinta entrar. São 4. Então ela tem 4 maneiras de entrar, né? Mas isso para cada uma das rodas com 4. Tá certo? Quantas são? 6. Para cada uma das 6 temos outras 4. Total de rodas com 5 crianças, qual é então? 6 vezes 4, que é igual a 24 rodas com 5 crianças. Tudo bem? E você está percebendo que assim nós vamos continuar. Cada nova criança acrescenta um novo espaço, uma nova maneira da próxima entrar na roda. Portanto, dá uma olhada na tabela com todas as possibilidades. Todos esses exemplos, né? Com 2 crianças, uma roda. Com 3 crianças, 2 rodas, que é a mesma coisa que 2 fatorial. Com 4 crianças, 6 rodas, que é a mesma coisa que 3 fatorial. E assim por diante, né? Então, quando você chegar lá no 15 crianças, o que vai dar? Isso mesmo, 14 fatorial. Em geral, existem n-1 fatorial maneiras de n crianças brincarem de roda. A gente diz que há n-1 fatorial permutações circulares de n objetos. E é isso aí por hoje, pessoal. Vamos para as dicas de estudos. Minha dica para você é: faça muitos exercícios sobre este tema. É a única maneira de você realmente ficar bom. E veja que combinações, principalmente combinações, aparecem em vários problemas. Então aprende isso que o resto vai ficar bem mais fácil para você. Valeu? Até a próxima! Na aula de hoje, falamos sobre combinações simples. Estudamos as permutações circulares. As combinações te dizem de quantas maneiras você pode escolher um certo número de objetos a partir de um número maior. E as permutações circulares te dizem o número de maneiras de você arrumar objetos em um círculo. Bons estudos! Caro colega, a fórmula usual para combinações utilizando fatoriais
não é necessária agora no início, a gente vai precisar dela mais tarde. É preferível que ele entenda os problemas básicos e que você ensine da forma como nós fizemos hoje, né, para que ele chegue mais rápido às respostas. E permutações circulares são um tema menos comum em vestibulares, é importante só eles saberem o básico. Entendido?